Poxa, hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Thiago Marques. E aí, meu amigo? E aí? Como é que você tá? Tudo bem, e o senhor? Tô bem demais. Muito bom te receber aqui, conversar com essa galera. E eu chamei o Thiago aqui porque ele fala muito de propósito, né? Você tem ajudado uma galera aí sobre esse assunto de propósito. Mas antes de a gente entrar nesse assunto de propósito, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, né? O Thiago trabalhou um tempo no Desascope, é presbítero comigo lá na família Desascope. Mas fala um pouquinho pra galera aí da sua jornada, assim. Como é que você conheceu a Cristo e tudo? Legal. Eu venho de uma família que conheceu o Senhor quando eu tinha 7 anos. Okay. Né? Então, a partir dos 7 anos, 6, 7 anos de idade, comecei a frequentar a igreja. E eu fui me converter de verdade, assim, depois de muitos anos. Né? Embora a gente caminhasse na igreja aí, eu fui ter o meu encontro pessoal, real com Cristo depois de muita tentativa e erro, quando eu tinha por volta de 20 anos. Okay. Né? Mas a gente se conhece da igreja de antes, né? Eu sou primo da Vals, não sei se as pessoas sabem. E a gente se conheceu aí com 10, 12 anos, aí, 12, 13, não sei. Nossas histórias estão ficando velhas, nossas histórias baseadas em fatos reais, né? Você pode conferir aí que é baseado em fatos reais. Mas eu me converti então com 20 anos num retiro e... Os retiros são bons, né? Retiros são muito bons. A gente fez vários depois. Várias histórias, né? A gente converteu... A gente não, né? Você é um caso à parte, né? Mas o resto da galera converteu muito, assim... se voltou para Cristo de fato, voltou sua vida para Cristo de fato nos retiros, e as experiências dos retiros foram tão boas que nos conduziram a fazer retiros para abençoar pessoas. Por que você acha que a galera é muito como eu também digo que o meu encontro com Jesus assim foi num retiro. Por que você acha que acontece tanto nos retiros isso? Porque é o momento que você se separou para algo especial, né? Então, o retiro, o nome diz, você se retira para um lugar. E eu acho que até um movimento bíblico, né? Você vê alguns personagens bíblicos fazendo esse retiro, né? Moisés se retira para o deserto, Elias se retira, vai para a caverna. Tem movimentos, João Batista se retira também, vai para o deserto. Então tem movimentos que eu acho que são propícios para que Deus faça algo, né? A gente se movimenta e Deus se movimenta também, né? Então acho que causa isso. E é engraçado porque tá diminuindo, né? Os retiros, né? O pessoal começou a pensar no carnaval, eu acho que o raciocínio é muito bom, né? No sentido de, poxa, a igreja vai se esconder, né? E nós vamos entregar tudo pro mundão, né? Vamos dizer assim. E aí a galera começou a fazer trabalhos, tal, começou a fazer conferências. E a questão do retiro, ela é mais cara, né? Porque alimentação de 5 dias, dormir 5 dias numa chácara, as chácaras, as coisas estão cada vez mais caras. E eu percebi que está diminuindo, né? E agora, com a pandemia, que esse tempo agora zerou, né? Você acha que tem como as pessoas voluntariamente terem um retiro, né? Tipo, quem tá nos ouvindo quer ter um encontro com Jesus, assim, né? Cara, acho que a gente aprende que o retiro, ele é um evento que tem que se tornar o seu dia a dia. Sim. Então, todo dia você se retira, todo dia você se guarda em um lugar para conversar com Deus, para estar com Deus. Eu acho que é o mesmo efeito. E é um efeito mais duradouro, porque não é um momento de impacto, é uma constância. E eu acho que talvez foi a nossa grande descoberta, né? Quando a gente foi caminhando com Cristo, a gente entendeu que... eu falo a gente porque eu liderei os adolescentes da igreja por muito tempo, enquanto o Douglas era o líder dos jovens. E a gente chegou na mesma conclusão, de que eles tinham aqueles picos, né? Aqueles altos e baixos. Né? É um evento legal, pá, aí depois cai. Não sei o que, e depois cai. E a constância é todo dia, né? O devocional, o seu momento com Deus e tal. Eu acho que o segredo é esse, aprender a se retirar todos os dias. Não não que o retiro perdeu o seu valor, muito pelo contrário. E até eu acho muito importante que se faça eventos, né, para que as pessoas tenham esse movimento de impacto, mas com a consciência de que isso é só um momento, que tem que se tornar todo dia, né, com certeza. Mas uma coisa, acho que é legal pra galera saber, esse início, né, esse start do negócio, que você está falando, né, aconteceu nesse retiro, é claro que você está aqui por causa dos seus devocionais, do seu tempo com Deus, e não por causa do retiro, mas o retiro dá esse pontapé, né, inicial. Eu acho que ele é tão importante porque requer uma certa intensidade, sabe? Isso que eu percebo na maioria das histórias das pessoas, sabe?
foram momentos de intensidade. Não que a vida inteira dela é de intensidade, mas que aquele start... Então, eu lembro que assim, uma grande mudança que aconteceu na minha vida foi quando eu tomei uma decisão de fazer uma... Eu lembro que na época eu estava andando de skate, eu andava de skate, adorava andar de skate, e eu tinha comprado um Xbox. Então, eu jogava, né? Jogava, não lembro se era PES ou FIFA. Era PES ainda. Então, a gente jogava muito e tal. E aí eu lembro que eu estava num momento com Deus, assim, e eu senti Deus me pedindo as duas coisas, cara. O skate e o Xbox. E lembrando que é uma coisa extremamente pessoal, não era era pecado jogar ou pecado andar de skate, não. Era uma coisa pessoal, tipo, você teria coragem de fazer essa entrega. E tinham acabado de pregar na igreja, não lembro quem, sobre Eliseu. Eliseu quebrando as carroças, né? E queimando as carroças, e queimando os bois e seguindo Elias, né? Uhum. E aí eu lembro que veio muito forte isso pra mim, assim, no momento com Deus ali, tipo, entrega. O skate entrega o Xbox, né? Aí eu peguei e eu lembro que eu fui orar assim, né? Perguntando, Senhor, é o Senhor mesmo? É algo da minha alma, né? Eu tô empolgado. E aí eu abri um texto, assim, sabe quando você faz aquele negócio de pegar a Bíblia assim e abrir? Então, abri. Quando eu abri, cara, você acredita que eu abri em Eliseu, cara? Olha só. E aí era assim, era um texto assim, não sei se as pessoas já viram, um texto bem peculiar, que 2 homens estavam carregando um cadáver no primeiro dia do ano, e aí, de repente, eles viram um exército vindo e eles jogaram o cadáver num buraco que eles estavam fazendo, né? E o cadáver relou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Falei, mano, que é isso? E aí o sentimento que eu tive foi esse, tipo assim, cara, você quer experimentar algo assim? Então, existe uma entrega maior pra isso, entendeu? E aí eu lembro que eu fui no culto, cara, e ofertei o skate e o Xbox. Né? Imagina alguém na hora da oferta levando um skate e um Xbox. Entreguei, e aí eu comecei um período de... eu fiz uns 3 meses sem televisão, sem internet, e somente buscando na palavra as coisas. E, cara, eu lembro que foi um shift, uma mudança na minha vida, assim. Então, eu acho que é muito importante esse momento de intensidade, sabe, assim... Tipo, pô, legal, eu tô todos os domingos lá, eu vou toda terça-feira estudar a Bíblia e tal, mas, cara, tem um start ali, né? Sim. Um arranque, né? Sim. E são momentos que marcam, né? Eu lembro, agora a gente tá na semana do aniversário da igreja, né? Sim. E um dia antes da gente inaugurar, a reunião inaugural da igreja, a gente fez uma oração com a avó, né? Verdade. A avó estava com a gente, abençoou a gente. No caso, a minha avó, que é a avó da Val também, né? Ela nos abençoou os netos e tal. E eu senti naquele dia algo especial também. E naquele dia, quando eu fui para casa, eu fiz um voto com Deus, porque eu gosto muito de futebol, né? E tinha uma coleção de camisas de futebol riquíssima, com mais de 40 camisas, né? E naquele dia, um dia antes da gente inaugurar a igreja, da reunião que a gente ia inaugurar a igreja era na casa do Douglas mesmo, não era uma festa de inauguração, era a sala da casa do Douglas. Mas eu senti de entregar todas as camisas. E foi engraçado porque foi um movimento muito pessoal. Foi de madrugada, minha esposa não viu, eu tava orando e eu peguei do armário todas as camisas, tirei todas as camisas do armário, joguei no chão assim e tal, e deixei e falei, Senhor, tá entregue, não é o que eu quero é servir o Senhor. Sim. Né? E aí eu passei um tempo também de abstinência, assim, fiquei quase um ano sem assistir. Ele não tinha camiseta nenhuma. Praticamente. Eu lembro de você comprar a camisa. Comprar a camiseta que eu só usava... Depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque eu só tinha camiseta porque eu trabalhava no banco e usava terno e gravata todo dia, né? Sim, então, a minha liberdade, que era de sábado, era camisa de futebol. Né? E depois não tinha mais camiseta para usar. Mas foi também um processo, tipo assim, fiquei um ano praticamente sem assistir jogo, sem fazer nada e tal, para poder fazer esse impacto, né, que você falou. E são coisas que marcam a gente, Sim. né? E no dia seguinte a gente inaugurou a igreja e tal, foi um movimento muito legal. Cara, e assim, eu acho que uma coisa importante que eu tenho percebido é isso, né? A Bíblia tem esse conceito do nazireu, né? E quando você olha para o Antigo Testamento ali, você tem uma tribo escolhida, né, de Levi, e aí uma família escolhida de Arão. Então, basicamente, você fala assim, cara, não nasci na tribo de Levi,
Eu pensando em alguém em Israel, né, nessa época. Não nasceu na tribo de Levi, ou às vezes nasceu na de Levi, mas não sou da família de Arão. Então você pode pensar, pô, não tenho como me envolver no plano de Deus ali, né, naqueles que Deus usa e tal. Só que tinha os nazireus, entendeu? Que eram aqueles que voluntariamente, né, estavam se entregando e faziam um voto com Deus e eram tão usados quanto da tribo de Levi e aqueles que nasceram, né? E talvez até mais, né? Porque você voluntariamente foi, não é você nasceu, né? E aí quando você olha para o nazireu, fala de cortar cabelo, fala de relar no animal morto, fala do vinho, que eram coisas lícitas, a não ser o morto, e ali era lícito no momento que alguém da sua família morresse, alguma coisa assim, ou fosse caçar um animal lá que era permitido para comer, só que ele não podia nada disso, e não podia a questão do vinho, que era lícito, não podia cortar o cabelo, que era lícito. Então eu comecei a perceber isso. Se a gente quer ir além, se a gente quer uma parada a mais com Deus, você entendeu, cara? Eu tô vivo aqui, tem uma parada a mais, você começa a abrir mão de coisas lícitas, né? Exato, é isso. Não é mais sobre não pecar, simplesmente. Mas é tipo, então não tem mais essa pergunta, é pecado assistir essa série? É isso. É pecado futebol? Ou ter camisa? Ou andar de skate? Ou jogar Xbox? Não. Mas, cara, e se eu livrasse esse tempo para uma parada muito maior com Deus? Sabe? Então, ele tá atrás dessas pessoas que, cara, estão abertas a abrir mão de coisas lícitas. Né? E eu acho assim, né? Quando você descobre o seu propósito, você tem que ressignificar algumas coisas. Sim. E aí a questão não é pecado ou não. A questão é o que eu vou produzir para Deus, né? O que eu vou corresponder àquilo que Deus depositou em mim. Não teria pecado nenhum eu continuar com as minhas camisetas. Sim. Mas foi algo que eu escolhi entregar como um símbolo para dizer, Deus, olha o que isso significa para mim, olha o que o Senhor significa para mim. Né? Então... É tipo a Maria derramando o perfume, né? Isso. Tipo, é pecado ter o perfume? Não. Mas de repente chega uma hora e tu fala, cara, eu quero fazer a mais, eu quero fazer algo a mais, eu quero, entendeu? Isso é muito legal e é muito pessoal, né? Então não dá pra fazer a doutrina da camisa de futebol, não dá pra fazer a doutrina do skate, a doutrina... É pessoal, pra cada um vai ser uma coisa, né? Isso é muito legal. Agora, você falou, né, exatamente dessa questão do propósito. Qual que é a sua formação, assim, do que você... Vamos lá. Foi formado. Minha família é de comerciantes, né? A gente cresceu ali, eu brinco que eu cresci debaixo do balcão dos meus pais, dos meus avós, né? E durante toda a vida envolvido em vários tipos de comércios diferentes, de tudo que você imaginar. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fui para a faculdade, fiz faculdade de administração. E na faculdade surgiu a oportunidade de um estágio no banco. E aí eu fui trabalhar num dos maiores bancos do mundo. Por que você escolheu administração na época? Cara, eu tava em dúvida entre duas áreas, né? Eu gosto muito da área de esporte, então eu tava pensando em educação física ou fisioterapia, algo ligado ao esporte, e tava pensando em economia e administração. E nas minhas possibilidades aqui regionais, o curso que se demonstrou mais fácil, assim, o custo-benefício entre um bom curso e um preço que eu poderia pagar em uma cidade próxima, né, ou na minha cidade, uma cidade próxima, foi esse curso de administração que eu fiz em Atibaia. Entendi. Né? Então, a minha escolha foi por isso, assim. Não teve E por que na época você não foi pro esporte? Cara, porque na época eu tava pensando no que poderia dar de dinheiro. Entendi. E eu acho que talvez não daria tanto dinheiro, ou eu teria, tipo... seria muito mais trabalhoso me destacar para dar dinheiro do que fazer na administração. A administração seria um caminho um pouco mais tranquilo dentro do que eu já conhecia. Né? Então, como eu já tinha uma família com experiência em comércio, aprendendo sobre e tal. Interessante isso, né? Porque você repara que, eu não sei a realidade de outros países, tal, mas pelo menos no Brasil, acaba sendo o raciocínio da maioria, né? Na hora de escolher a faculdade, né? É um pouco sobre qual emprego dá mais dinheiro, ou qual área, né? Eu tô pensando nisso há algum tempo, né? A gente tem conversado sobre isso há algum tempo. E eu tô chegando à conclusão, Douglas, que é meio que injusto você ter que escolher isso com 17, 18 anos, que você não sabe nada da vida. Nem me diga. Né? Porque, tipo assim, quando você tem 17, 18 anos, você acha que você, tipo assim, é o máximo, né? Mas quando você... Nem nós, né? Estamos passando, né? Eu tô quase com o dobro do que eu tinha quando eu escolhi a faculdade, né? Eu vou fazer 34. Então, hoje eu olho pra trás e falo, mano, quem deixou esse moleque escolher a profissão dele pra sempre,
né? E acho que algumas coisas a gente tem que quebrar, né? Até o Gary Vee fala muito isso, né? Tipo, de você experimentar algumas coisas no sentido profissional para você poder fazer essa escolha com qualidade. Sim. Né? A minha escolha não foi com qualidade. Eu tava numa agenda, ministrando numa igreja, não sei se você tava comigo. Tem uma época que o Thiago viajou comigo. E aí tinha um pastor, na verdade era um consultor de igreja, ele estava indo lá até para ajudar o pastor a analisar algumas coisas da igreja e tal, que ele queria fazer algumas mudanças. E ele me falou uma coisa muito interessante, cara. Ele falou assim, ele tinha filhos adolescentes, ele falou assim, ó, eu falo pros meus filhos, não me apareça aqui com 10, hein? Entendeu? Se vier com 10 aqui, eu vou ficar bravo. Eu falei, tipo, como que assim? pai é esse? Mas assim, era interessante o conceito, né? Porque ele falou assim pra mim, porque eu explico pra eles, não é época de focar em nada. Uhum. Não é hora de você falar, rotular, eu sou bom em matemática. Uhum. Eu sou bom de geografia. Não, eu sou bom de física. Não, eu sou bom de literatura. Porque ele vai colocar na cabeça dele que é aquilo que ele vai fazer na vida. Uhum. E ele não sabe ainda. Então é época de experimentar. Isso. Entendeu? De fazer de tudo um pouco, entendeu? E eu achei interessante esse conceito. Não sei do 10, né, se eu faria isso, se eu falaria isso para meus filhos, mas assim, esse conceito de tipo, cara, não se rotula ainda. Você tem 15 anos, você tem 17 anos, você tem 20 anos. Não se rotula, não fala, é isso, acabou, né? E a gente percebe isso, né? Porque a minha experiência de vida me proporcionou que eu estudasse sobre propósito para não deixar as pessoas cometerem os mesmos erros que eu cometi. Legal. Né? Que o caminho que eu trilhei, claro, hoje mais velho a gente poderia falar isso, se eu voltasse no tempo e pudesse fazer... Você não pode, mas você pode ajudar outras pessoas a não cometer os erros que você cometeu. Então talvez uma das coisas que eu faço é isso, né? Quando eu falo de propósito, cara, não vai por esse caminho, eu já sei que é errado, né? Tipo assim, já não deu certo. E aí você falou que você foi pro banco, e aí? E aí eu fui pro banco e eu tive um desenvolvimento muito rápido, porque eu não tinha a mínima ideia do que era trabalhar num banco, né? E cheguei lá, eu tinha 19 anos quando eu entrei no banco, e com 19 anos eu percebi que o banco era só um tipo de comércio diferente do comércio que eu tinha. Uhum. Então, um dos comércios que eu já tive foi, por exemplo, uma sorveteria. Uhum. Então, ao invés de servir o sorvete para o cliente, eu servia um serviço do banco para o cliente. Uhum. E era basicamente a mesma coisa. Então, me destaquei muito rápido. Porque a maioria das pessoas não tinha... Quantos anos você tinha? Tinha 19. 19. Eles não tinham o background que eu tinha. Se a pessoa só estudou, nunca trabalhou, né, com uma... Até um outro problema também, né? Ele vai falar que a gente está fazendo apologia ao trabalho infantil, mas não é, né? Queria te perguntar, foi o seu primeiro emprego, o banco? Não? Oficial, sim, né? Assinado, carteira? Assinado, carteira, sim, mas eu trabalhava desde que eu me conheço por gente, sim. Eu lembro de fazer minha primeira venda com 7 anos. Ó. E antes disso, olha só, uma coisa que nunca sai da minha memória, até a Valéria, a gente relembrou esses dias conversando. Quando eu tinha 6 anos, e a Vanessa e a Valéria tinham 5 anos, a gente estava vendo uma propaganda na televisão, assistindo televisão dentro do comércio, e passou uma propaganda dos Correios falando sobre compre um cartão de Natal. Falei, opa, compre um cartão de Natal. Tenho folha de sulfite aqui na minha mão, tenho canetinhas coloridas. Falei, gente, vamos fazer cartão de Natal e vamos vender aqui na rua. Vamos, eu com 6 anos e as meninas com 5. Nós fizemos, cada um fez um cartão de Natal, nós saímos na rua e vendemos. Meu pai não percebeu, a hora que ele olhou, a gente voltando com o dinheiro na mão. Eu falei, da onde vocês tiraram esse dinheiro? Não, pai, a gente vendeu o cartão de Natal. Como assim não? A gente pegou uma folha de sulfite e fez e tal. E já começou a empreender ali, porque era o nosso normal, né? Sim, era como a nossa família funcionava. Filho de comerciante, né? Exato. Isso é muito legal. E eu acho que uma coisa bem interessante é isso, né? Eu percebo, por observação assim, das pessoas que trabalharam, ou nem dá para chamar de trabalho, né? Se envolveram, porque o seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós estavam tudo lá, não tem babá, né? Uhum. Vai ficar lá, vai ficar ali. Sim. E se tá ali, olha o caixa aí e tal, sim, né? Então, eu percebo isso, porque não tinha salário, né? Não. E aí era um trabalhar pela honra de trabalhar, ou um trabalhar como contribuir com a família, né? Exato, e é legal porque assim, na nossa casa a gente sempre teve essa consciência e essa conversa sempre aberta, né? Tipo assim, olha, as coisas não são fáceis, tá? A nossa vida é difícil aqui, o trabalho é difícil. Se você não trabalhar com o pai, a gente vai ter que contratar uma pessoa e vai faltar comida em casa, vai faltar coisa. Então, tipo assim, ou é você me ajudando aqui ou a gente vai ficar sem comer.
Sim. Então, tipo assim, era uma coisa, mas, tipo, ganha uma proporção gigantesca, porque você tá contribuindo pra sua família. Sim, É um negócio muito louco, E, cara, né? a gente tá perdendo isso, né? Tá. Porque eu acho muito louco, assim, porque toda vez que você encontra um casal e você fala assim, né? Por exemplo, o Thiago tem 2 filhos, né? Gabriel e a Sara. E aí eu falo assim, e aí, Thiago, tem mais um filho aí e tal? E aí você vê as pessoas respondendo assim, não, é muito caro, ter filho é muito caro. Imagina, não tem condição não, como é que eu vou pagar mais uma escola e tal? A gente tem esse olhar, né? Filho é um gasto. Sim. Sendo que no passado, filho era um lucro. Exato. Entendeu? Por quê? Porque o cara era fazendeiro, tem mais, se eu tivesse 5, se eu tivesse 6, se eu tivesse 10, quando até numa briga, né, contra a fazenda do lado, quem tinha mais filho. Exato. Se fortalecia, né? Filho mais forte, aí ia trabalhar. Então, o filho, ele era uma contribuição para a família. Quem tinha mais filhos, tinha mais pessoas ajudando a família e não pessoas arrancando da família. Exato. E, cara, a gente precisa colocar essa mentalidade nas crianças. E aqui não estamos para trabalho infantil, pelo amor de Deus. Não. A gente está falando sobre essa mentalidade, tipo, eu sou um recurso, eu não sou um gasto. Não, e eu tenho certeza que isso me trouxe até aqui. Se não fosse esse fundo, né, da minha família, esse fundo de trabalho... até um exemplo, o Gabriel, meu filho, tem 10 anos hoje. Com 10 anos, eu controlava o caixa da lanchonete tranquilamente. Entendeu? Sabia dar troco, sabia conversar, sabia atender, sabia fazer tudo com 10 anos. Né? E hoje até é proibido, né? Na época era mais tranquilo, né? E assim, é o que você está falando, não estamos aqui falando assim, não, escravização, trabalho infantil forçado. 8 horas por dia. Não era um negócio, eu tinha meu trabalho, eu fazia as lições lá, mas assim, eu tinha uma noção de mundo e de vida muito maior, e até quando eu cheguei no banco com 19 anos, me colocou numa posição muito superior. Tanto, Douglas, que eu ia falar isso, né? Eu fui promovido 7 vezes em 7 anos. Uau. Eu cresci muito rápido. Quando eu cheguei numa posição X do banco, os meus pares, né, as pessoas parecidas comigo, tinham 35, 40, 45 anos. Eu tinha 26. Então, eu só consegui dar esse salto porque já tinha na minha veia correndo algo que o mundo precisava. Até eu brinco, às vezes, quando eu pregava para os adolescentes, né, eu usava o exemplo de Daniel. Quando Daniel vai para a Babilônia, né, o capítulo número 1 de Daniel, eles fazem uma descrição do que o rei da Babilônia esperavam deles, né? Tipo assim, o que o rei esperava deles. E a descrição é a mesma descrição que você espera de um funcionário hoje, entendeu? Tipo, você vai contratar alguém, se você lê o que o rei da Babilônia esperava ali e trazer para o nosso contexto, claro, né? Você contextualizar, trazer para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, o que o mundo espera de nós é o que a família é capaz de produzir em nós já pra gente corresponder. E hoje não acontece mais isso. Isso é um grave problema, assim, né? A gente tá enfrentando essa crise, assim, né? E uma coisa que mexeu muito comigo foi numa frase do livro Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. O sucesso de um pai não é formar um filho. O sucesso de um pai é formar um pai. É isso. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? De pegar os meninos e pegar as meninas e formar um pai, formar um homem, formar um cara que vai sustentar uma casa, né? Formar um provedor, né? E passa por isso, né? Essas responsabilidades. Mas e aí? Hoje você já é diretor do banco? Como é que tá? Eu tava caminhando para isso, né? Então, com 26 para 27 anos, eu tinha se promovido 7 vezes em 7 anos. E eu ouvia todo mundo falando, você vai ser diretor do banco, você vai ser diretor do banco, você vai ser diretor do banco. Só que no meu primeiro ano de banco, do primeiro para o segundo ano, eu tinha ido naquele retiro e tinha me convertido, de verdade. Então, as coisas começaram a ganhar outros sentidos. Outra cosmovisão aí, né? Outra cosmovisão para você fazer as suas escolhas. E eu caminhei muito bem dentro do banco até um ponto onde eu percebi que aquilo estava mais me matando do que me fazendo viver. Né? Embora eu tivesse um salário muito bom, tivesse uma posição muito boa e um futuro muito promissor pela frente, né, aos olhos humanos, eu comecei a perceber que eu não queria aquilo. Um dos starts para mim disso foi quando eu tive meu primeiro filho, né, o Gabriel. Quando eu tive o Gabriel, ele começou a crescer e tal, eu tinha uma diretora muito boa. Ela era muito boa. No banco você tem muita gente boa e muita gente ruim, né? Eu não sei, tem uns caras que conseguem ser promovidos, eu não sei como, mas essa diretora, ela era muito boa. E ela tinha 3 filhos. E ela era minha diretora, não só regional, era diretora, tipo assim, de várias regionais, assim. Ela era um top do banco, assim. E aí, cara, ela tinha 3 filhos e
eu lembro que ela mandava e-mail 5 horas da manhã, chegava um dia na agência, 7 horas da manhã ela tava lá, às vezes, de surpresa, era reunião até 10 horas da noite. Falei, mano, essa mulher não vive. Como é que ela cuida dos 3 filhos dela? Que tempo que ela passa com eles? Cara, na época, ela devia ganhar mais de 1 milhão por ano, né? Na época, pra ser diretora. Hoje deve ganhar até mais, né? Porque nós estamos falando de coisa de quase 10 anos atrás, né? Uns 8 anos atrás. Então, eu parei pra pensar, falei, mano, eu queria ganhar 1 milhão por ano, mas será que eu estaria disposto a pagar esse preço de abrir mão da minha família? E começou a mexer com alguns valores, sério? Sabe? Interessante. É duro porque, assim, você trabalha, principalmente eu vim de uma família que teve muita dificuldade financeira, apesar de ser muito trabalhadores, né? Meus pais todos, né? Todos os meus familiares muito trabalhadores, a gente nunca teve dinheiro sobrando, assim, né? Algumas vezes deu um pouco mais certo, outras vezes mais, né? Não deu tão certo e tal, mas nunca sobrou, assim, falar, vamos pra Disney. Não tinha, né? Então eu tinha esse conceito, tipo assim, cara, eu quero algo de levantar uma grana, eu quero algo de receber bem por isso, ser bem remunerado. E eu tava bem remunerado, sucesso, né? E eu tava bem remunerado e eu tava num caminho onde eu tava caminhando para ser muito bem remunerado, para realizar esses sonhos que eu não consegui quando eu era criança e eu proporcionar pro meu filho. Mas eu pensei, falei, mano, será que custa tudo isso? Será que vale a pena? E aí você pesa algumas coisas na balança e você começa a perceber que tem coisas que valem mais do que dinheiro. Sim. E você... Porque aí você fica 350 dias sem ver ele e aí vai dar isso a Disney. Será que vale a pena? E foi essa conta que eu fiz. E quando eu pensei nisso, aquilo começou a me consumir, sabe? Tipo assim, não dava mais pra mim. Não dava mais pra mim viver daquele jeito. E aí tem vários conceitos, tipo assim, algumas práticas que eu tinha que fazer no banco eu não gostava de fazer, né? Achava que você estava servindo as pessoas. Exato. E aí eu não tô falando mal, tem muita gente boa de Deus que trabalha no banco, tem vários amigos de Deus que trabalham no banco. E aí como cada um vai conduzir, como cada um tem, né, a sua formação e tal, mas pra mim não dava mais. Pra mim não dava mais. E foi muito complexo, assim, porque... ao mesmo tempo, eu comecei a sentir uma ligação com a igreja. Só que eu não sabia como dar vazão a isso. E eu tinha entendido, né, pelas palavras proféticas... Porque é muito louco, né? Eu acho que todo mundo, várias pessoas experimentam isso. Você ficar 8 horas lá dentro, às vezes 10 horas lá dentro, fazendo o seu trabalho, E aí, de repente, e tudo aquilo que você faz, você vê você ajudando um pouquinho alguém... Aí, de repente, você passa 2 horas na igreja e a vida de alguém é transformada. Exato. Aí você começa a falar, 40 horas dessas 2... E se eu fizesse 40 essas 2? Então, começa a gerar uma crise mesmo, né? Exatamente. E foi o que aconteceu comigo, sim, né? Claramente, eu comecei a perder o amor pelo trabalho. E assim, cara, eu tinha um desempenho muito bom. Ninguém é promovido 7 vezes em 7 anos sem ter um bom desempenho. E eu sou um cara de alta performance, tipo assim, eu gosto de desempenhar, eu gosto de trabalhar, de meta, de bater meta e tal, não sei o quê. E de repente eu comecei a ver que aquilo não fazia mais sentido pra mim. E foi muito complexo, sim, lidar com isso. Eu não tinha recurso, ferramenta pra lidar com aquilo. E eu decidi que não era mais pra mim. Só que eu tinha entendido pelas palavras proféticas, pelas coisas e tal, que eu ia ser alguma coisa na igreja. Então eu tava esperando essa oportunidade aparecer na igreja. Sim. Só que tinha um problema muito grande. Eu ganhava muito mais do que uma pessoa que ia ganhar na igreja. E aí como é que você faz? Você construiu sua família, você já tem filho, rotina, esposa, né? Rotina, casa, contas para pagar e tal, num patamar, né? E como é que você muda para outro? Ah, não, mas Deus vai te sustentar. Amém, vamos lá, Deus vai me sustentar. Beleza, mas como é que vai ser isso? Eu não tinha muito norte, eu não tinha muita noção do como ia ser. Você tinha 26, 27 anos, por aí. E eu decidi que eu queria sair do banco. Mas não sabia o que fazer. Não sabia como conduzir isso. E eu querendo sair do banco, eu recebi uma proposta de promoção. E o banco me promoveu. E aí, quando o banco me promoveu, eu fui para um lugar muito legal do banco, onde não mais feria os meus valores. Né? Eu recebi um aumento de salário e eu estava feliz da vida que eu poderia fazer algo dentro do banco que eu gostava e poderia me manter lá. Só que aquele lugar é enganoso. Tipo assim, dentro de mim eu sabia que eu não queria mais aquilo. Mas eu estava num lugar onde eu pude me esconder, sabe? Tipo assim, não tá ferindo mais os meus valores, tô ganhando bem. As coisas do outro lado eu não sei como é que vai ser, como é que vai desenvolver e tal. Então, tipo, deixa eu ficar aqui, tá tudo bem. Primeiro mês, Douglas, bati a meta em 15 dias.
Segundo mês, em 15 dias, bati a meta de novo. Minha regional fechou. Do nada. O banco pegou, tinha 100 regionais. O banco pegou e pôs uma pessoa de cada regional para fazer a função que eu fazia. Então, da minha regional inteira, eu fui o escolhido para fazer essa função, para ganhar bem, para ficar numa posição de destaque, tipo assim, era muito fera. 45 dias depois que eu fui promovido pro lugar que eu falei assim, uau, é isso, minha zona de conforto total, tô de boa, o banco decidiu fechar 10 regionais. Como que você promove alguém para um cargo que daqui 45 dias você vai extinguir? Foi o que aconteceu comigo. Alguém não se falou lá. Pois é, alguma área não conversou com a outra, né? Mas de fato eu tava lá. Tava lá e a minha área fechou. Mas eles gostavam muito de mim. Então eles falaram, ó, volta pra agência, vida normal, toca o barco, você vai continuar na sua trilha pra ser diretor. Só que eles não sabiam que eu não queria mais. E aí foi um dilema por mais ou menos uns 60 dias. Eu fui no banco, bati meu cartão e sentei e esperei 8 horas passar. Porque eu não tinha... Não tinha o que fazer, eu não tinha serviço função, né? E eu não tinha sido recolocado em outra área. E o banco também não queria me mandar embora, porque eu era um cara legal, mas eu também não queria fazer o que eles queriam. Então, tipo assim, foi um jogo assim, mas eu vi Deus me empurrando pra fora. Falei assim, ó, você quer sair, você entendeu que vai sair, só que você tá num lugar onde você sozinho não vai pedir as contas. Então tá bom, eu vou te mandar embora. E criou essa situação pra me mandar embora. Beleza. E eu fui mandado embora. Falei, é agora. Agora que Deus vai me usar, que Deus vai me levantar. Agora... Vou explodir. Nossa, vou explodir, vou bombar na terra aqui. Então, mas eu não tinha proposta, né? Eu não sabia a minha proposta. Sim. Então eu achei que era, tipo assim, sei lá, alguma coisa a ver com a igreja. Ou ser pregador itinerante, ou, sei lá, líder de uma comunidade, ou um pastor auxiliar. Eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso. E eu saí. Saí não, né? Saíram comigo, né? Porque eles falaram, ó, arruma uma vaga em tal lugar. Ah, não quero. Arruma uma vaga em tal lugar. Então, não quero. E não quis nada que o banco queria pra mim. E eles falaram, então tá bom, então eu vou te mandar embora. Aí me mandaram embora e eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não era um grande pregador, eu não era um pastor auxiliar, eu não era um pastor de igreja, eu não era nada. E tudo aquilo que eu fantasiei que eu poderia ser não aconteceu. Interessante porque você tipo assim... Você tinha clareza do que você não queria, né? Exato. Essa é a questão X. E não o que você queria, né? Eu tinha certeza do que eu não queria, mas eu não tinha certeza do que eu queria. Não era de Deus pra você, mas você não sabia o que era de Deus pra você. Exato. E eu acho que é um movimento muito interessante que muitas pessoas passam e não conseguem compreender. Até por isso que nós falamos de propósito hoje, para ajudar as pessoas, porque é um grande primeiro passo você saber o que você não quer. Mas sabendo o que você não quer, hoje eu, depois de muitos anos, eu posso dizer, vamos conduzir um processo para descobrir o que você quer e conduzir o processo para que isso não seja traumático. Entendi. Porque eu vivi um trauma. Mas por que foi traumático? Porque eu acabei ficando 3 anos batendo cabeça, sem saber o que fazer, ou desempregado, ou subempregado, ou mal empregado. Entendeu? Tipo, se foi um ano inteiro desempregado. Um ano. Ok. É um negócio complexo também, né? Você sai de uma posição boa, isso que eu ia falar, de um salário bom, de um currículo bom, e aí você sai com uma expectativa de ganhar a mesma coisa. O mercado não tá tão receptivo assim. Na época não tava, hoje tá pior, né? Aí você fala assim, não, mas começou a água bater ali na porta, né? Vou aceitar qualquer coisa. Vou aceitar qualquer coisa, mas as pessoas não te contratam. Elas não querem te rebaixar ali, né? Não Quando querem. elas olhem Porque, tipo assim, ó, por exemplo, surgiu uma vaga pra dirigir um pequeno comércio pra ganhar metade do que eu ganhava no banco. Falei, mano, eu topo. Eu vou fazer seu comércio bombar. Ele falou, cara, não posso te pôr aqui. Porque daqui 2 meses uma empresa grande te chama e você sai e me deixa na mão. E ele tinha razão. Sim, era sabia, de fato o que ia acontecer. Né? Isso poderia acontecer. Então, você não conseguia nenhum emprego ruim e o emprego bom tava difícil. Eu cheguei, Douglas, a mandar mais de 300 currículos. Tá, 300 currículos. Mandei até para empresas no Acre. Entendeu? Tipo assim, eu tô topando qualquer parada. E eu tava muito aberto, falando assim, Deus, o que o Senhor tiver pra minha vida, me mostra. Eu vou fazer. Se tiver que mudar pro Acre, se tiver que ser pastor, se tiver que ganhar mais, se tiver que ganhar menos, eu tô disponível. Entendeu? Mas eu acho assim, foi muito da experiência que eu vivi pra poder ensinar as outras pessoas como fazer. Porque eu não sabia como fazer. O coração tava bom. O coração tava falando, Deus, faz o que quiser. Né? Mas precisava ali algumas coisas, Deus apertar ali que...
Deus precisava trabalhar em algumas áreas, né? E ele trabalhou. E você chegou a passar necessidade, assim, com sua família? Como é que foi? Deus não permitiu que eu passasse fome, né? Mas foram experiências, assim, muito ricas no sentido de quebra de orgulho, né? Por exemplo, pessoas aparecerem em casa com compras, entendeu? Pessoas baterem na porta da minha casa com compras. Pessoas me ligaram e falaram assim, me dá sua conta de água, luz e telefone aqui que eu vou pagar pra você. Uau. Entendeu? E foi muito engraçado, porque nesse meio tempo eu tava construindo minha casa. E eu parei de construir minha casa, tipo assim, eu gastei mais ou menos, vamos dizer assim, uns 80 mil pra construir a minha casa e devia faltar mais ou menos 4 mil pra terminar. Isso eu não tinha nem pra comer. Você achou que ia entrar, que ia arrumar o emprego, foi usando... o recurso foi indo e tal, e esses 4 mil que faltava, que era menos de 5% da obra, me inviabilizavam de mudar. Então, nem isso eu não tinha. Tipo assim, eu morava no fundo da casa da minha sogra, num quarto dentro da casa da minha sogra. E minha casa quase pronta ali, eu não podia usar. E tipo, é um drama pra família, né? Um filho pequeno, dificuldade e tal, foi muito complexo isso, assim. E eu até lembro de uma vez que uma moça que eu ajudava, né? E ela era mãe solteira com 2 filhos ali, adolescentes e tal. E ela veio com a cesta básica dela pra mim. Ela falou, cara, vamos dividir a cesta. E aí o orgulho bate. Eu falo, poxa, eu que tinha que te ajudar, né? Mas é meio que Deus falando, e aí? Se for a sua hora de ser ajudado? Tipo o Elias, né? Uma viúva sustentando ele. Exato, né? O negócio... Cara, era eu que tinha que te ajudar, não você me ajudar. Mas aí tem que ter humildade pra você aceitar. Não, essa é a minha condição atual, Deus está trabalhando no meu coração, Deus está me fazendo entender muitas coisas. E eu aceitei aquela ajuda, né? Eu sou muito grato a Deus por aquele coração, né, cara? Poxa, uma mãe solteira com 2 filhos chegar pra mim e falar assim, eu vou dividir minha cesta com você, é um negócio muito louco, que foi uma experiência que eu guardo pra sempre, assim. E aí, como é que foi, então, o processo de você descobrir seu propósito? Tipo assim... Então, você sabia o que você não queria, como é que foi o processo de saber, então, o que Deus tinha pra você, assim? Foi meio que um acidente, né? A gente foi percebendo conforme caminhou e falou, parece que é isso, né? Mas foi quando a gente foi trabalhar junto no Dizascope, né? O Douglas fez a conferência do Dizascope e quando ele fez a conferência, que foi em Bragança ainda, foi a primeira? A segunda. Foi a segunda. A segunda. A segunda conferência do Dizascope foi quando você decidiu sair do seu pai para iniciar o escritório do Dizascope mesmo, né? Eu trabalhava de gerente na editora, né? Na editora Mensagem para Todos, e aí você foi conduzir o trabalho do Dizascope em tempo integral. E uma semana antes, ou na semana que você mudaria, foi a conferência. E você me convidou para gerir a loja para você da conferência. E foi muito legal, porque é um negócio que eu gosto bastante, comércio e tal, minha família é acostumada, aí eu chamei meu pai e minha irmã para trabalhar comigo ali, né? Foi uma experiência muito legal de família. E o ambiente da conferência, ele é incrível, especial, né? Ele é um negócio muito massa. E foi a última aqui em Bragança, né? Que o negócio começou a ganhar proporções maiores, né? O Dizascope começou a ser mais conhecido, assim, tava num momento de expansão. E até a gente recebeu uma palavra profética também sobre a nossa... Não que a gente separe, mas sobre a nossa parte espiritual, assim, a gente recebeu, a Thaís recebeu uma palavra profética, minha esposa, sobre nossa próxima estação espiritual, e eu sinto que ali começou a nascer o que hoje é a família Dizascope, né, que a gente estava desenhando no nosso coração, nosso entendimento ali, e trabalhei com você ali na a gente chama de loja, né, na banca ali, né, numa mini loja, né. E foi muito legal, foi tipo, bom pra você e foi bom pra mim. Gostei de fazer aquilo, você gostou do trabalho e tal. E aí você conduzindo a empresa, me chamou pra trabalhar junto no Dizascope, a princípio como uma consultoria ali, né? Algumas coisas que eu tinha expertise que faltava, né, na empresa, tipo como conduzir alguns processos de profissionalização. Começando o CNPJ. Abrindo CNPJ, toda essa estrutura, eu tinha uma expertise nisso e fui ajudar. Com um pouco de tempo que eu tava lá, e lógico, né, no começo o salário não era nada substancial, assim e tal, eu percebi que eu tava muito feliz. Falei, cara, eu ganhava muito menos do que eu ganhava no banco, mas eu tava muito feliz. E eu comecei a entender, tipo assim, tem algo especial aqui. E aí a gente vai investigando, né, tipo assim, o que me faz feliz? Porque assim, eu sou uma pessoa muito animada, muito, assim, né, um bom humor, assim...
350 dias por ano, eu tô de bom humor. Tem uns 15 ali que passa batida, acontece né? Mas eu acordo de manhã todo dia assim, vamos lá, né? E eu, 7h30 da manhã... Tem gente que acha isso insuportável. Exato, né? A maioria das pessoas. A maioria delas não gosta, quem acorda feliz. Como você está feliz, né? Tem uns vídeos na internet mostrando que essa situação. Morrer, né? Exato. E eu chegava feliz todo dia, assim, bombando todo dia, as coisas dando certo e tal. E eu falava, por que eu tô feliz? O que tem nesse lugar que me faz feliz? Sim. E a gente até começou a investigar isso juntos, né? A pensar sobre um propósito. E aí foi nascendo as nossas ideias de propósito, foi nascendo dessa investigação. E eu descobri. O dia que eu descobri, eu vou te falar. Tá. Não sei se a gente já falou sobre isso, que... Não lembro. A gente vai misturando as conversas, a gente vive junto. Um dia eu fui com você numa pregação, e fui eu e a Val, né? E você, no final da pregação, você falou assim, feche seus olhos e imagina se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo, né? E aí... Se Deus aparecesse pra você e falasse, eu vou mudar uma coisa no mundo. O que você mudaria? Que seja mudado. Resolveria boa parte dos problemas. E eu tava ainda, né, num processo de amadurecimento, né? E entendendo algumas coisas. E foi legal porque tava eu e a Val no fundo da igreja, né? A gente ali, né? E você lá na frente. A Val falou, eu acabaria com a fome no mundo, né? Porque é muito injusto que as crianças passem fome e tal. E eu achei muito lindo, muito nobre. Mas a única coisa que veio na minha cabeça foi que eu acabaria com gente burra. Porque gente burra atrapalha o mundo, Douglas. Aí eu fui falar pra você, falei, poxa, tá ruim isso aqui. Tá ruim meu propósito. Meu propósito não é bom. A Valéria, lindo o propósito. Eu queria fazer algo mais legal. Aí você falou, não, cara, não é que você quer acabar com a gente burra, é que você não gosta da ignorância das pessoas, porque se elas tiverem luz a respeito dos assuntos, elas vão transformar o mundo e vão até acabar com a fome que a Valéria quer que acabe. Também. Falei, opa, tem algo aí. E aí eu relacionei com o trabalho que eu fazia no Desascope, porque o que nós fazemos no Desascope? Nosso maior trabalho, incentivar as pessoas a ter uma vida com Deus. Como a gente faz isso? Enviando material de qualidade. Seja uma Bíblia do qual o cara pode ter orgulho, né? Que não é o famoso desodorante, né? Que ele pode mostrar para as pessoas, né? Principalmente o jovem ali, o adolescente, pode mostrar com orgulho, porque assim, eu pertenço a algo muito legal. E livros de qualidade, que foram livros que mudaram a nossa vida. Sim. Nós só mandamos material que nós acreditamos tem potencial de mudar. Falei, cara, é disso que eu gosto. Eu gosto de que as pessoas tenham a possibilidade de enxergar o mundo com novos olhos. E é por isso que eu faço feliz o meu trabalho. Incrível. Porque no meu trabalho, eu mando um livro pra pessoa, tipo o Reino de Ponta Cabeça, é um livro que eu sou apaixonado. Né? A pessoa lê o Reino de Ponta Cabeça, a vida dela muda de ponta cabeça. Tem que virar de ponta cabeça. Né? E aquilo pra mim tinha um propósito muito maior do que eu ganhar dinheiro, do que o status que eu teria no banco, do que ser diretor de uma multinacional, do que viajar pelo mundo todo, né? E aquilo ganhou um significado pra mim desproporcional com qualquer outra coisa. Sim. E aquilo me dava orgulho de falar pro meu filho, né? Tipo assim, eu tinha o tempo dedicado pra ele, pra minha família, e eu fazia algo que eu amava e que abençoava as pessoas. Né? Então... Porque é interessante, né? Pensar no seu filho perguntando, pai, o que você faz? Né? E não é quanto você ganha, né? O que você faz? E você responder, pô, filho, pai faz o Excel lá do não sei o quê, ou, tipo assim, estou acabando com a ignorância. Transforma a vida das pessoas. É um outro nível, né, de o que você faz, né? Exato. Agora, é interessante que, então, a partir do momento que você descobre o seu propósito, né, você entende, e pra galera que tá nos ouvindo, o propósito tem muito a ver com eu creio que, né? Eu creio que se as pessoas tivessem mais conhecimento, e aí principalmente bíblico e do evangelho, elas seriam muito melhor e transformariam a vida de outras pessoas. Então, eu creio que. Aí você começa a organizar, né, a sua vida ao redor disso. E, cara, quando você consegue conciliar trabalho e esse propósito, é assim, explosivo. É, né? A grande chave, cara. É a grande chave. E talvez eu ouso dizer, né, pelo tempo que a gente caminhou junto, o curso de propósito, as pessoas que fizeram o curso e falam, né, que é uma das grandes questões para as pessoas é elas entenderem que dá para trabalhar com propósito. Né?
Dá para trabalhar com propósito. Porque as pessoas, elas têm muito medo da necessidade, né? Sim. Eu não desejo a experiência que eu passei, mas eu posso afirmar para você que não me faltou o necessário. Sim. Mesmo quase 3 anos desempregado, né? Tá fazendo bicos, com subempregos ali e tal, não me faltou nada. Porque no dia que faltou, Deus mandou pessoas me dar uma oferta, pagar minhas contas, me levar comida em casa, rachar a cesta básica. Tipo assim, não faltou, entendeu? Sim. Não faltou. E as pessoas têm medo disso. Sim. Então, o que eu comecei a pensar, Douglas, até uma coisa que a gente tá pensando, né, em desenvolver, é assim, como dá para as pessoas a coragem e a ferramenta para ela conduzir esse processo de transição sem que ela experimente o que eu experimentei. Entendi. Fazer uma transição mais sutil Mais do suave, né? Porque eu acho que talvez é meio hardcore, assim, Sim. nem todo mundo aguentaria. Entendi. Né? Então, claro, tem muito contexto que eu tinha que me fez suportar o que eu suportei, mas não foi fácil para a família, para o filho, para tudo que estava envolvido, né, para a esposa e tal, não foi fácil. Eu tinha muita consciência de que Deus estava me conduzindo. Tá. Mas talvez não é um processo para todo mundo. E não precisa ser. Sim, sim. Não precisa ser. Então a gente tem que tinha trabalhar outras dessa coisas ideia. que Deus queria quebrar em você, que talvez Sim. sendo dessa forma, né, ajudou. Mas realmente, olhando no geral, eu vivi então, esse período eu estava trabalhando com meu pai, de gerente lá na editora, cuidando dos processos. E também chegou um momento que eu percebi, cara, esse trabalho administrativo não é para mim. Entendeu? E aí só que eu desenvolvi o Desascope à noite. Isso. Né? Então eu tava lá das 8 às 5, fazendo todo o meu trabalho, batendo cartão e tal, e à noite fazendo ali. Até um momento que não deu mais para conciliar as duas coisas. Foi quanto tempo? Eu abri a mão. Foram 5 anos, mais ou menos. Quase 5 anos. Mais ou menos. Então, é para as pessoas terem essa noção. 5 né? anos estando trabalhando lá e fazendo o Desascope à noite. Talvez se eu tivesse a clareza de propósito, como você tinha do Desascope, talvez eu administraria melhor a minha saída do banco. Sim. Talvez eu teria me posicionado, claro, né? Deus tem um propósito Sim, dele sim, e tal, mas é lógico. só para dizer o que Olhando friamente, isso, né? que a pessoa analisando. pode fazer, né? A pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, o que ela poderia fazer? Ela não Sim. precisa ser tão radical, tipo assim, então tá bom, se Deus quer me tirar daqui, ele vai me tirar. Tudo Sim. bem, Deus vai te tirar, beleza. Mas você pode conduzir esse processo de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Como você fez, né? Você tinha o seu trabalho lá, você sabia, tipo assim, ó, eu sei que uma hora não vai dar mais. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o meu propósito aqui até ele ganhar corpo de poder trocar por isso aqui. Sim. E quando você faz esse movimento assim, você já começa num outro patamar, num outro nível, e é muito mais fácil Começa de você do subir. zero, né? Exatamente. Agora, uma coisa bem legal, eu tava ouvindo um vídeo do Simon Sinek, né? Um cara que influenciou muita gente, depois vocês podem procurar aí, é muito bom. E ele tava dizendo que uma amiga chegou e falou, cara, tô com um amigo meu, ele tá com uma crise, assim, desanimado, já quase entrando numa depressão ali, porque ele não vê propósito do trabalho dele e tal, tudo aquilo, né? E o Simon Sinek especializado nisso, né? De encontrar o seu porquê, né? Ele falou, não, vou conversar com ele e tal. Aí marcou uma conversa com ele, aí ele falou. E uma das técnicas que ele usa, e eu quero até passar pra galera aqui, é quando na sua vida você se sentiu mais realizado, né? Então você pega uma pessoa de 30 e poucos anos, 40 anos, já trabalhou em vários lugares, fala, quando que você se sentiu realizado? Qual área que você estava? Que trabalho que você estava fazendo? Que você acordava feliz? E o cara respondeu assim, nunca. Aí ele falou assim, mas com base no que você escolhia que você escolheu os seus trabalhos anteriores, né? Eu vou pelo salário. Eu nunca me senti realizado. Entendeu? Eu me senti feliz de estar ganhando tanto. Entendeu? E o cara chega num momento da vida assim, arrasado, mas por causa disso. Entendeu? Por quê? Porque, cara, essa questão do salário, é claro que a gente sabe da importância do recurso, do dinheiro, as coisas são movidas a isso, a gente está podendo fazer isso aqui porque tem uma câmera ali, tem um microfone aqui, tem uma televisão aqui, a gente sabe disso, está vestindo uma roupa, a gente comeu antes de vir, tudo isso é a questão dos recursos. Mas é interessante essa questão, porque assim, ó, você ganha um salário, então você dirige um carro proporcional àquele salário, ou não, uma moto, ou você anda com uma bicicleta, e aí você mora numa casa e tal. E aí você tá ali. Então, de repente, você fala assim, cara, meu sonho era trocar meu carro e ter aquele ali, entendeu? E então, tipo assim, existe uma insatisfação dentro de você que você queria
um carrinho um melhor, ou da moto você queria ir pro carro, ou da bicicleta você queria ir pra moto, então existe essa insatisfação dentro de você e que você quer chegar ali. Aí beleza. De repente você é promovido e aí você ganha mais, aí você consegue. Então a sensação que você tem, tipo a descarga que você tem do cara que tem a bicicleta e comprou a moto, é exatamente a mesma do cara que tinha o Audi e comprou a Mercedes. Uhum. Não existe descarga hormonal diferente. É exatamente o cara que tinha uma bicicleta e comprou a moto, a felicidade que ele voltou para casa é a mesma do cara que tinha o Audi não sei das quantas e comprou a Mercedes não sei das quantas. É igual. E a insatisfação desse cara da moto que quer o carro é a mesma que o cara do Audi que quer o Mercedes. Ou seja, é eterno a parada. Sim, sim. Sempre vai ter um lugar mais legal pra você morar, um lugar mais, uma roupa mais bonita que você não tem condições e um círculo de amizade de alguém que tem mais do que você, sempre. Então, buscar isso é uma busca infinita. É como colocar uma maçã e ficar, a cenoura lá e ficar correndo atrás. Você nunca vai chegar. Nunca o seu salário vai ser suficiente. Uhum. É claro que existe uma barreira de passagem, você não passar necessidade e tal, mas dali pra frente, um estudo nunca. sobre isso, eu não vou lembrar agora aqui de fato, mas até a gente pode pensar em trazer isso depois. Mas tem um estudo de alguma dessas universidades top americanas, eu não sei se é Harvard, Yale, alguma dessas aí, que eles falam, eles têm tipo uma métrica de medida de felicidade, né? E aí, a proporção de subida da felicidade é até $6.000. De $6.000 em diante, praticamente não muda nada se você ganha $1 milhão ou se você ganha $6.000. Porque suas necessidades estão atendidas com $6.000. Tipo assim, tá tudo bem. Você tem um carro, tem uma família, tem uma casa, tem as coisas ali, tipo assim, com $6.000 você consegue fazer uma viagem por ano e tal, não sei o quê. Não muda praticamente nada de você ter $1 milhão. Entendeu? É exatamente o que você falou, né? Tipo assim, as necessidades básicas estão ali atendidas, de certa maneira. Não tem cenoura, não tem quilos de cenoura que faça o burrinho andar. Não tem como. Né? Tipo assim, é uma busca vazia. Né? Se você tá sempre atrás do próximo, mas você não tá atrás do próximo. É que você não entendeu, você tá atrás de um propósito que você não tem. Exato. Isso é muito legal. E aí a gente vê isso, que a principal questão que atrapalha a pessoa é realmente a necessidade, né? Então, a gente tem as nossas contas, tem os filhos, tem a vestimenta, o filho perdeu o tênis lá porque o pé cresceu, tem que comprar outro, então você tem essa conta básica, né? E de repente você está num emprego, né? A galera pode estar num emprego que paga aquelas contas. Então, sair desse emprego seria, né, você passar necessidade, você não conseguir cobrir, até irresponsabilidade. Agora, como que a pessoa pode fazer essa transição, né? Porque o que eu vejo hoje é que tem muita possibilidade para as pessoas, né? Você trabalha essas 8 horas, as outras 8 ali que sobra, tem muita possibilidade, né? E você estava me falando que você estava pensando em fazer uma semana aí, um período para ajudar a galera nisso, né? Fala um pouco disso pra gente. Douglas, a gente percebe, cara, não sei se é porque é o meio que a gente está inserido, mas a gente enxerga oportunidade em tudo, né? E o que eu acabei percebendo é que a maioria das pessoas não consegue enxergar as mesmas oportunidades, né? Tem aquele negócio de parecer ganhar dinheiro fácil e tal, que tem essas promessas, né? Olha, arrasta pra cima pra ficar milionário comigo e tal, né? Essas coisas que você vê por aí. Mas no mundo real, existe sim, de fato, muitas coisas que as pessoas não enxergam. Possibilidades simples que muitas vezes a pessoa tá travada ali e ela pode desempenhar algo que vai destravar. E o mundo moderno nos possibilita fazer isso. Eu acho assim, até acho que foi o Gary Vee também que falou, né? Os seus avós não conseguiriam fazer isso. Sim. Os seus avós trabalhavam lá, saía 5 horas da manhã para ir pra roça. Se ele tivesse essa vida, né? Tipo, se fosse um trabalhador de roça, ia trabalhar lá das 5 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, ia prosear com os vizinhos ali à noite, ia deitar e dormir e acabou. A vida dele ia ser aquilo. Nós não. Nós vivemos num mundo onde na palma da sua mão, com um celular, você acessa um conteúdo de todo lugar do mundo. Sim. Do mundo inteiro. Né? Então isso nos abre possibilidades infinitas de desempenhar algum trabalho em horas alternativas. Sim. Assim como você fez com o Desascope. Exatamente. Até que isso se torne algo substancial que você possa romper e trocar. Acho que a primeira coisa, Douglas, é a pessoa conseguir definir o propósito dela. Tá. Então, tipo assim, ela tem um propósito X. O trabalho dela não tem nada a ver com isso. Ela se sente ali escravizada,
escrava daquele salário da necessidade, escrava da necessidade, né? Tá, como é que eu rompo com essa escravidão? Como é que eu quebro essa corrente e migro pro meu propósito? Vou exemplificando aqui com a minha história, então, vai. Eu trabalhava de uma forma mais administrativa, então eu entendia que... E aí eu descobri, meu propósito era comunicar o evangelho. Então, meu propósito é ensinar a Bíblia, inspirar pessoas para ler mais a Bíblia e tal. Aí eu lembro que eu fiz, eu estava trabalhando, aí eu comecei a perceber o seguinte, pô, a Bíblia é só pretona, né, o marrom e tal, é o que você falou, a galera leva aqui, e eu percebi que os galera não tinham aquele orgulho de tirar da mochila na faculdade, abrir a Bíblia. Então eu falei, cara, se tivesse uma capa de Bíblia, só que eu não tinha nenhum real. Então o que eu fiz? Mandei imprimir na gráfica, assim, umas 50 folhas, assim, né, no papel crochê, de uma arte que eu fiz lá, imprimi 50. Aí eu colocava contact em cima, Encapava. aí eu comprei 50 Bíblia e encapei de contact, e aí eu vendia. Então eu chamava, era a Bíblia Dizascope feita à mão. E a gente vendeu essas 50. Cara, e é essa a graça do negócio. É muito da hora. É muito massa. Eu lembro. Né? Tipo assim, O estilete como lá. nasceu o Dizascope? Né? Tipo assim, hoje a gente tem as Bíblias mais top e tal, não sei. Legal, mas como que nasceu? Exato. Com uma arte num papel que você tinha que encapar na sua casa com a Sim. sua mulher, e aí você tinha que depois gritar pra galera, quem quer comprar uma Bíblia diferente aí e tal. E é isso que as pessoas não enxergam, Douglas. As pessoas querem, tipo, sair daqui e virar um mega empreendedor. E falar assim, não, eu não tenho capacidade de ser um mega. Não tem mesmo. Sim. Nem a capacidade, nem o dinheiro, nem o caminho, processo. Exato, né? Mas dá pra fazer algo, né? Eu acho assim, não tem como você fugir de vendas, que é um problema das pessoas, tá? Até abrir um parênteses aqui nessa conversa, nesse processo de transição. Se você não aprender a vender, seja por diversas maneiras e mecanismos, né? Por exemplo, você não é um grande vendedor, né? Você não é um grande vendedor, mas você tinha um produto muito bom. Sim. Então você só, tipo assim, mostrou o produto, opa, eu quero isso. Você despertou o desejo. A venda faz parte, Exato. né? Você não é você é um bom argumentador no sentido de pregação, mas não um argumentador de vendas, não é a sua característica. Mas você tinha um argumento muito forte. A Bíblia era bonita. Então, aí eu lembro que eu fiz, aí a gente fez uma lojinha no Facebook. Então tinha um plugin lá do Facebook, você fazia uma lojinha de graça. Exatamente. Aí cadastrei lá no negócio que era de cartão lá, não sei o quê. E aí fizemos, aí mandava, entendeu? Mandava, ia no correio, mandava, vendemos a 50. Então, com esse recurso, a gente comprou mais algumas, encapou de novo. Com esse recurso, aí foi a primeira vez que eu comprei 500. Aí eu comprei 500 Bíblias e descobri uma gráfica que tirava a capa e colocava a que eu queria. Entendeu? Esse processo é perfeito, né? O sempre processo assim, né? do empreendedor é isso. É isso. E as pessoas precisam estar dispostas a se envolver com esse processo, né? E você fazia isso durante o seu horário livre. E era no fundo da minha casa. Tinha lá a lavanderia e tinha uma edícula do lado. A gente colocava as caixas lá dentro, compramos uma mesa lá de cavalete com a mesa e fazia na mesa lá para enviar. E essa ideia do start, né? É essa ideia, tipo, o seu exemplo é perfeito, né? Exatamente o que o empreendedor deve fazer. E assim, eu digo empreendedor porque não é empresário, não é formalização de CNPJ, não é nada. É iniciar. E é uma coisa que é física. Então vai chamar Semana Start. Semana Start, de 5 a 8 de outubro, lá no meu Instagram. Segue lá, Thiago_Dizascope. Beleza, vou colocar aqui pra galera. Eu continuo Dizascope, né, Douglas? Eu não deixei de ser Dizascope. Vai tirar seu sobrenome. Não, pelo contrário. Então, Thiago_Dizascope, Thiago com TH, você vai achar lá a semana Start, para você dar o start empreendedor na sua vida, desse jeito que o Douglas tá falando aqui. Para você fazer coisas... E, cara, eu vou dar muitas ideias para vocês. As pessoas falam assim... Direto eu abro a caixinha de perguntas, né? Até surpreendente como as pessoas têm dúvidas, né? Elas perguntam na caixinha, né? E o cara fala, cara, mas eu não sei, eu não tenho ideia de nada. Calma, cara. Tem 1 milhão de ideias. Sim. 1 milhão. E tem uma fórmula, né, para ter essas ideias. E, cara, acho que uma coisa legal de falar é que tem 2 tipos de formas de você viver o seu propósito, que eu percebo. Direta e indireta. Sim. O trabalho, né? Então, por exemplo, o cara foi chamado para cuidar de criança, mas ele vende carro. Só, pô, não vou mais vender carro, não, vou largar tudo. Talvez não, porque às vezes esse período que você consegue vender carro te dá recurso para você cuidar ou investir em crianças no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, o trabalho seu é indireto para o seu propósito. Exato. E você vai ter muito prazer em cada carro que você vender, porque você sabe que esse recurso vai poder ajudar aquele orfanato, abrir aquela escola, não sei o quê.
Então, existe esse trabalho indireto também, né? Sim. E a única questão desse trabalho indireto é que seja algo que você consiga fazer. Faz bem, lógico. Porque, tipo, no meu caso, pra mim o banco não dava mais. Não dava Talvez mais. ele Porque seria te consumia muito, é outro nível, né? É outro nível de trabalho. Então, é só você saber jogar esse jogo. Isso, legal. Né? Mas no trabalho, por exemplo, como você falou de automóvel, se o cara se sente bem, se ele tá feliz ali, se ele consegue vender o carro com qualidade, não vai enganar ninguém, vai fazer o negócio direitinho e vai levantar um recurso para fazer nas horas vagas o que ele ama fazer, o que é o propósito dele, perfeito, tá alinhado, tá bem, porque ele não tá se movendo por necessidade. Exato. Ele tá se movendo pelo propósito. Muito Aquilo bom. é um fundo para trabalhar o propósito. Mas eu acredito que até, vou dizer que a maioria das pessoas vai conseguir trabalhar diretamente com o propósito. Isso é muito legal. Muito louco. Legal, então 5 a 8 de outubro, segunda a quinta, semana Start aí pra galera aprender a fazer essa transição aí, aprender a empreender, né? Começar algo novo, vai ser muito legal. Então eu vou deixar o arroba do Thiago na descrição aqui do podcast ou do YouTube, para você poder entrar lá e você participar. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu que agradeço, cara. É Eu muito agradeço, bom. espero poder contribuir com a galera. E acho que é um negócio assim de física, Douglas. Sabe que o objeto que tá parado tende a continuar parado. É. E o start é fazer essa Dá um pedra chute. rolar, né? É você ir pra frente, que depois é acelerar. É nítido o que aconteceu com o Desascope. Você deu um start, começou a se mover com 50 bíblias. É pesado, é difícil pesado. e tal. De repente virou o que virou hoje. Sim, Né? sim. Então, é isso que a gente deseja fazer pras pessoas. E eu acredito muito nisso. Que Isso é dá muito pra legal. viver com um propósito. Muito bom. Olha só, tem um monte de conteúdo pra você assistir aí, um monte de podcast pra você assistir. Aproveita, maratona tudo aí do Desascope. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!